Oi, gente, mais um dia aqui reunido para mais um Papo da Volo. Eu sou o Giovanni Servieri, líder da Volo. Vou fazer aqui minha audiodescrição. 1,80 m, cabelos castanhos escuros. Estou usando uma camisa azul escrita Vida e Trabalho com Mais Significado, que é tudo que a gente acredita. Do meu lado esquerdo, a minha digníssima esposa e sócia, ela vai se apresentar. E à minha frente, a nossa convidada de hoje, doutora Joana Doim. Por favor, se apresente. Muito bem, prazer estar aqui com vocês. Eu sou Joana Doim. Eu sou uma mulher de 1,70 m, cabelos castanhos um pouco abaixo do ombro. Estou vestindo uma blusa de manga comprida branca, tem uns botões pretos em um dos ombros. Acho que é isso, né? Advogada, professora? Sou advogada, mas não aquelas que usam coca e banana. Sou mãe do Pedro e da Nina, esposa do Chico, amiga, parceira e advogada da Volo. Proprietária do escritório Doim Mancuso Advogados, Advogados, especializado em governança corporativa e direito empresarial. Boa. E eu me chamo Andréa, sou líder da Volo também, esposa do Giovanni, mãe do Rafa, da Bruna e da Duda. Tenho 1,65 m, sou morena, de cabelos no ombro. Estou vestindo hoje uma blusa branca. E acho que é isso. psicóloga? Psicóloga. Administradora? Trabalho. Conferente, às vezes? Especialista em gente. Conferente? Amiga. Especialista em gente. Confidente. Jô, muito feliz de você estar aqui e compartilhar aqui com todo mundo todo esse trabalho lindo que a gente faz. Vamos embora. Bora. Vai lá. Falar a respeito aqui, acho que o tema dos próximos podcasts que a gente vai gravar, né, que a gente vai mostrar, é a respeito da nossa travessia na Volo. Né? A gente sabe que dentro desta cultura, a gente está dentro desta travessia, participa desta travessia. E é uma travessia que a gente evolui com o tempo, certo? Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como que você vê essa travessia, o que você entende por essa travessia. Uau, vamos lá. Então, bom, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Difícil ser formal com amigos tão queridos. Não tem uma chance. Não precisa ser tão formal. Mas eu acho que é uma linda jornada, né? Uhum. Tô vendo que você está com os 7 mercados capitais aí na mão, então sempre fazendo reverência e referência ao nosso mestre Roberto Tranjan, que eu acho que é dele essa criação. Isso. De uma cultura que nós vivemos, nos formamos e vivemos juntos, né? A partir dele. Então, acho que essa é uma primeira referência importante. E uma das coisas que eu aprendi de maneira muito bonita sobre a travessia é que ela tem começo, mas ela nunca tem fim. Uhum. E que as estações por onde a gente passa ao longo dela são referências de como a gente se reconhece na nossa própria evolução. Uhum. Então, falando de Volo, eu vejo muito rapidamente vocês, assim, é igual tipo corrida maluca, né? Tem aquele carro que tá lá na frente, tem um que tá mais atrás, mas vocês são uma Ferrari, assim, então vocês andam muito rápido. Não importa o momento em que estejam, eu vejo uma evolução muito grande. Falando um pouco dos mercados, a gente tem, né, não vou ser muito dogmática aqui, mas nos 7 mercados, eu conheci uma Volo de 4º mercado, perita, né, muito alicerçada pelo conhecimento técnico, com líderes já de 5º para 6º, aí se eu tivesse que dar uma opinião, um chute pessoal. Uhum. Hoje eu vejo uma equipe extremamente criativa, que entende isso, que ainda precisa, né, da pericidade de muitos momentos. Bom, eu como advogada vivo isso também, né? Então, no serviço a perícia ela é importante, a base sólida do conhecimento ela é importante.
mas que olha para o outro, que olha para o belo, que olha para a arte, né? Que dedica tempo de qualidade, aquilo que não é só útil ou só ferramenta para chegar em outro lugar, que vê as pessoas como sujeito. Então, acho que essas já são características que não se reconhecem só na peritagem. E é muito bonito de ver, principalmente, a força da liderança e dos sócios em puxar a obra sempre para uma evolução. Tava pensando aqui e eu lembrei da primeira reunião que eu fiz com você. Joana do céu. Era uma reunião, né, porque a gente tinha voltado do Metanoia, e aí conhecendo toda essa nova turma, porque pra gente era uma turma nova, né? A gente estava distante um pouco do programa, então a gente se aproximou e começou a se identificar, né? E aí chegou na primeira reunião com doutora Joana, no escritório da Volo. Doutora Joana, no escritório da Volo. E o assunto, acho que isso retrata muito um pouco do como é um pouco da nossa travessia, né? Era uma reunião técnica, né? Era uma reunião para falar de problemas, de desafios técnicos, né? Num primeiro momento, talvez um olhar diferente entre eu e a Andrea, eu olhando mais a questão das nossas demandas, né? E da efetividade de resolver problemas. Exatamente, mas é um pouco assim que eu me sinto. E depois, com a relação, né? A gente vem transformando o que é uma relação técnica também em outras relações, que é um pouco, acho que, da história da travessia da Volo, né? E aí, assim, um monte de coisa aconteceu nessa trajetória. Muita coisa, acho que projetos, iniciativas, porque é mais do que só a assessoria jurídica, né? E como a Volo se coloca como uma empresa que está numa sala de aula, né? É muito legal ver todo o suporte, os projetos que caminharam junto com a gente e fizeram a gente estar onde a gente está hoje. E aí, sim, sem falar de onde a gente ainda tem que percorrer. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. A Volo rapidamente se tornou meu lar, assim, e vocês, minha família, muito rápido. Então, eu acho que tem muito a ver com a maneira pela qual vocês confiaram e receberam os projetos. Isso é um mérito muito grande. E se a gente for lembra as primeiras discussões, os primeiros dilemas que a gente vivia? Se eu trouxer esses dilemas de volta para vocês enquanto sócios ou para a liderança, né? Se a gente olhar aí os psiquês que a turma tinha de ética, de moral, lembra no início? Sim. De voz única, do quadrado de cada um e tal. Então, quando a gente olha para trás e vê quão superado isso já está, eu acho que é um baita resultado. As relações jurídicas, antes de mais nada, são relações. Então, o que a gente prega é que precisamos ter saúde, sanidade dessas relações, e é aí que está o bom direito, né? A falta disso é o litígio, é a guerra, é a briga, é ter que colocar um juiz no meio, é ter que fiscalizar. Então, no direito pleno, não adianta eu ficar apagando incêndio. Claro que se tiver que ir para o tribunal, a gente vai performar. Mas a causa do bom direito numa relação empresarial não está no tribunal. É verdade. E é muito difícil a gente encontrar gestores e sócios e donos de negócios que entendam isso. Não é simples. A gente não vai para o palco olhando para a bilheteria, né? Então, assim, tem que performar, tem que fazer, ainda mais à luz da nossa cultura, não olhando só para as demandas. Então, eu acho um pouco isso. Eu acho o mérito de vocês muito grande. E eu vejo que o direito estratégico bem aplicado pela empresa, ele tem repercussões mágicas. Mágicas. De olhar, de performance, de liderança, de time, de atmosfera. Então, a nossa Constituição, por exemplo, né, as nossas regras. Como é que é essa coisa de santificar ou demonizar normas, as advertências, a penalidade. Esse eu acho que é um ponto legal que a gente pode falar, né? O Giovanni puxou a primeira reunião que a gente teve com você, veio por uma demanda de um processo, a gente tinha alguns
pontos a tratar com sindicato, com, né, problemas trabalhistas e tudo mais. E aí a gente viu que o negócio poderia ser muito maior. Por quê? Porque inserido nesta cultura tem uma outra... Vai muito além do que só o jurídico, né? Então, quando a gente começa a trabalhar, eu acho que, falando ainda, colocando no esquema da travessia, a gente vem assim no início de 4º mercado, que a gente tem lá a travessia de 7 mercados. A gente se encontrava, quando começou com metanoia lá, né, 3º, 4º mercado, curioso, sem entender muito bem, né? O que era, como que até eu e o Giovanni já tínhamos passado por isso, então a gente já sabia o que era, mas não adianta só eu e o Giovanni. Teria que trazer todo mundo junto para poder entender como que isso se aplica à obra Volo. Então, início ali de 4º mercado que a gente fala, e quando a gente fala de 4º mercado, como que vieram juntos, como que a gente pode agregar e evoluir nisso? Um dos pontos foi as regras que a gente construiu, né? Então, no trabalho que você trouxe, um dos projetos foi: vamos construir as nossas regras internas, que a gente deu o nome de Constituição. A gente coloca como Constituição que seria assim, o que pode e o que não pode dentro da Volo. E aí traz a moral, traz a moralidade, que muitas vezes a gente confunde o que é uma empresa humana com um liberalismo, e que não são as mesmas coisas. E eu acho que você trouxe para a gente, Jo, através da Constituição, essa grande força que faz a gente evoluir na travessia, né? Eu acho que traz o que é certo do jeito certo. Não é isso? Isso aí. É muito legal. Ontem eu estava dando uma aula sobre liberdade. E aí, estudando o material, um pensador, enfim, que diz que o que mais liberta é a boa norma. Olha que bonito. Que o bom combinado, bom, não é a quantidade, a qualidade, ela é libertadora. Porque se você tem uma diretriz, a partir dali você pode criar, você pode fazer analogias, você consegue saber se está dentro daquilo que é esperado ou não está no que é esperado. Então, trazer isso para dentro, né, no que diz respeito a vocês, é muito importante. Porque não é nas regras de fora apenas que a gente vai conseguir formar uma cultura. E não é sem regras que a gente vai conseguir também. Isso. Eu acho que esse era o ponto. Eu sou nada anarquista, né? Nem ditadora, mas também nada anarquista. Entendo que o ser social precisa de combinados. Então, aqui, o que a gente pode fazer? Né? Quais são o que nos cerca, ainda que de maneira presumida, o que nos cerca? Quando a gente coloca isso na mesa com a turma, é muito legal, porque o que o RH achava que estava certo, o comercial acha que está errado, e aí, de repente, o administrativo não entende, e aí o marketing, a gente sempre bota a culpa no marketing, né, no final, queria que fosse de outro jeito, e passamos a ter uma voz única, passamos a ter um pensamento único. E uma regra que direciona a todos. Eu acho que esse foi um trabalho, foi um ano, né, que a gente construiu junto. Quando a gente fala o que é uma empresa humana, é construção junto. Essa é outra armadilha, né? Porque as empresas por aí, a gente diz, né, como são muito utilitárias, querem todas as construções muito rápido e de maneira muito plastificada, muito... Então, essa semana passada, eu acho que foi um cliente que falou assim, então, eu preciso de um código de ética. Você monta aí para mim? A gente faz a reunião e eu falei, mas... Não é assim que funciona, né? Como? Que eu vou fazer para você? Aí ele disse, você monta, você sabe, eu sei que você trabalha com governança e tal, então... Eu falei, olha só, como é que é a janta na sua casa? Pode botar panela na mesa? Pode usar celular? Vocês comem vendo televisão? Acabou, cada um tira o seu prato? Não, como assim? Não, panela. E aí era um casal, e ele falava, pode botar panela na mesa? Ela falava, não pode botar panela na mesa. Então, qual que é o certo e errado para cada um? Né? E aí eles entenderam que não vai ser um caminho mais curto,
que é um caminho que exige dedicação, mas que uma vez construído, assim como uma cultura, né? Exige dedicação. A gente consegue excelentes resultados. Na Volo, eu tenho exemplos de excelentes resultados que reverberam nos tribunais. E é muito legal. A gente já vê reverberando nas próprias demandas, aquelas que te assustavam na nossa primeira reunião. Para mim, chama muita atenção, eu estava aqui lembrando, né? Do processo da Constituição. Né? Porque não era só simplesmente construir as regras de dentro com as regras de fora. Né? Era mais do que isso, porque junto com a Constituição, a gente foi tratando de temas importantes para conscientizar e empoderar toda a liderança, para que pudessem fazer os bons convites para os times, para que essa Constituição estivesse sustentada em tudo aquilo que de verdade pertencia àquele grupo de pessoas, àquele ambiente de trabalho, respeitando o que eram as regras de fora. Né? Então, quando a gente junta um grupo de líderes para falar sobre filosofia, né? De um jeito diferente, né? Para mim isso é uma empresa humana, né? Para tratar de um tema importante que vai alicerçar a construção de uma regra, né? Alimentada por um propósito da empresa onde ela quer chegar. Quer dizer, esse grande combinado fez toda a diferença na Volo. Porque nessa caminhada, que demorou um ano, não parou, na verdade. De construção. Depois um de implementação e agora de evolução. Exatamente. Não para, né? E a gente finge para vocês que é um ano no início, só para não assustar. A gente super entendeu. Né? Mas assim, hoje dá para ver o benefício, o resultado disso. Então a gente tem hoje nas causas uma outra realidade, porque é consistente, é coerente, né? Segundo, a gente vê uma evolução de um grupo de líderes significativa. A gente começou com uma foto e hoje é uma foto completamente diferente, além da minha foto, a foto da Andréa, porque o líder também vai evoluindo, né? Mas assim, um jeito diferente de fazer, sabe, Jô? E isso não tem nada a ver com a advocacia só. Devia ter, né? Infelizmente não tem. Vem tudo no mesmo lugar, né? Mas o quão importante é falar de moralidade, né? Falar de ética, né? Coisas que todo mundo... Eu estou falando um pouco porque é provocativo para um monte de empresários que eu encontro, né? Que falam disso, mas de verdade vivem isso na execução do seu dia a dia. Estão dispostos a viver isso. Porque tem muita hora que a gente não é nada, né? Nós, como donos da empresa, a gente perde um pouco deste controle. Claro. Né? Você vai... Parece que você vai construindo na caminhada. E aí chega uma hora que é a hora da verdade mesmo. Se você está aderente à implementação de uma cultura ou não. Né? Que eu acho que é um pouco também do caminho dos 7 mercados. Essas rupturas, né? Você tem algumas rupturas, né, de passagem. Né? E acho que a primeira delas é o líder, a líder. Ter uma primeira chave que cai para ser coerente com essa caminhada. Né? É legal porque você falou de coerência e consistência e a primeira é da integridade. Né? Então, assim, o que a gente não aceita mais? E a diferença para mim de um manual de regras de uma empresa dessas que estão por aí, de uma empresa da nossa cultura, é o significado. Estou vendo essa camisa aí? Aqui do trabalho com significado. Então, não é só construir a norma interna. É construir a norma interna e carregar de significado a turma para saber cumprir a regra à luz do que realmente importa. Um uniforme é só um uniforme, uma pontualidade é só uma pontualidade. O que está por trás disso? Né? O que afeta a minha vida e a vida dos demais se eu não cumprir um combinado que vai alterar o resultado de todo mundo? O direito, ele ganhou um vício moderno de ser muito devedor e credor nas condutas. Então, eu tenho o direito de sair mais cedo, eu tenho a obrigação de... É quase uma conta corrente. Quando a gente carrega o significado, isso se perde, porque entra a amabilidade, entra o respeito, entra a gentileza, entre o eu posso, mas não devo, né? Eu poderia exigir, mas não é o certo. E tem gente que não entende isso. É muito louco, assim. Eu vejo palavras como ética, como moral,
sendo usadas nos últimos, acho que 20, 30 anos, desde a virada aí do nosso milênio, de uma maneira tão banalizada, e ela foi tão atribuída a situações em que não é isso, que a gente corre 2 riscos. Podem acontecer 2 coisas. Ou você vai falar de ética com um empresário e ele vai achar que é aquele códigozinho do RH que não serve para nada. Exato. E aí ele capaz até de debochar de você, ainda que só nos pensamentos dele. Ou vai despertar nele algo que ele sabe que é uma boa semente, mas que ele já se distorceu ao longo do tempo por conta dessas mais aplicações de moral e ética na vida. Então, assim, a gente precisa voltar a falar disso. A gente precisa voltar a falar de conceitos elementares. São elementares, eles são, assim, basilares de uma relação. E tem gente por aí que continua achando que produzir é só fazer mais, em menos tempo, com mais efetividade, que isso vai mudar o negócio. E aí esses negócios despencam e a gente tá lá feliz da vida, trabalhando e dando sangue. A diferença, né? De fazer com prazer, de fazer com significado o próprio trabalho. Trabalho é uma coisa muito bonita, né, gente? Eu escolhi direito do trabalho na minha vida porque eu acho que já foi a família, já foi o sobrenome, já foi o dinheiro, já foi o lugar onde mora. Hoje é o trabalho que nos posiciona na sociedade. É o maior dignificador de uma pessoa, para mim, hoje, é o trabalho. A pessoa pode ser até pobrinha, mas se ela tiver um trabalho com significado, hoje ela vale muito mais. Antigamente não era assim, né? Trabalhar era coisa de escravo, quer dizer, os nobres não trabalhavam. Então, eu vejo no trabalho, no fazer, no pensar, a grande magia da vida. Ô, Jô, colocando essa moral e essa ética no dia a dia, na prática, eu acho que, até trazendo com bastante clareza o que significa tudo isso no nosso dia a dia, é assim, o que melhorou para nós, né? Então, assim, uma relação hoje, eu tenho tranquilidade para fazer uma advertência que esteja contra as nossas regras. Claro. Eu tenho suporte e apoio para fazer de maneira educativa e não punitiva. Porque, e outra, fazer com que a forma como a gente faz, trabalhar isso para que o colaborador entenda que está sendo bom. Às vezes, na hora, eles ficam bravos. Mas que faz parte do processo. Faz parte, né? E aí você percebe que, passado alguns dias, eles vêm e falam assim, obrigado. Tiveram casos já deles virem agradecer por ter tomado advertência. Então, eu acho que assim, vai tudo por isso, né? Da forma como a gente leva, o que a gente acredita, a base está na intenção. Se você tem a intenção, como a gente está falando de propósito da Volo, evolução das pessoas, se você tem isso como diretriz, você não vai aplicar uma advertência para punir. A advertência, porque se é para punir, é melhor não estar na Volo, né? Mas se não é para ser educativo, faça de uma forma que eles entendam o processo de educação. E isso trouxe uma evolução muito grande. Assim, a gente teve muitas discussões. Eu sei. Você sabe, né? Muitas discussões a respeito do que, assim, eles estão vendo como punição. Não estão, vamos trabalhar, vamos mudar isso. Olha a forma que a gente vai falar. Então, até tem um preparo das pessoas que aplicam a advertência. Isso. Cada líder tem que ser preparado. Muitas vezes a gente precisa da ajuda, né? Tem lá toda a parte, muitas vezes, do tribunal natural que você faz, né? Quando a gente tem um problema, que é uma coisa mais, que a gente precisa de um direcionamento mais jurídico, aí a gente chama, vem a DOIN, né? Vem todo o time da DOIN, que sempre tem você, Carol, Magi, todo mundo para apoiar a gente, né, nesse processo. Então, o que a gente fala é, quando tem algum problema, ainda de questões de justa causa, a gente faz isso com muita segurança. Não faz isso de forma aleatória, não faz isso sem pensar, não faz isso sem medir as consequências, né? Então,
tudo tem um embasamento e é possível fazer. É isso que você trouxe para a gente, né? Essa segurança de acreditar na justiça. Porque eu estava, sinceramente, antes de você vir, eu estava descrente de que podia existir a justiça. E hoje eu já vejo que não. Né? Nós tivemos casos de justa causa que pediram reversão e perderam. Então você fala assim, está vendo? Se você está bem embasado, se você está bem sustentado com documentação, primeiro, né? Tem que ter documentação. Isso a gente também evoluiu na Volo. Né? Toda essa parte de arquivo, documentação, todo o pessoal que trabalha com isso, as pessoas que trabalham com isso, sabem da importância da formalidade. Né? Então, isso vocês trouxeram para nós. A outra coisa é assim, a coerência, né, de um processo que você vai fazer uma sindicância, né, você vai ver assim, aconteceu uma situação. Vamos primeiro analisar os fatos. Depois que analisa os fatos, a gente toma uma decisão. Essa decisão de forma embasada em fatos e dados para que possa a gente chegar, se vier um caso até um processo, a gente ter embasamento para falar. A gente sabe aonde está a defesa. Então, a Constituição foi o precursor disso tudo. A Constituição e todo o trabalho que vocês fazem com a gente em relação a esse projeto, né, que agora já é um processo, eu acho que fez parte da nossa consolidação em quarto mercado, nesta evolução de quarto e transitando já para um quinto mercado. Então, tem muita coisa legal da sua fala que eu acho que vale a gente discorrer mais, assim. Então, primeiro sobre as advertências. A diferença de uma norma qualquer por uma advertência na Volo é o significado que o combinado carrega. Uhum. A advertência é para avisar, senão seria punitência, não seria advertência. Exato. Se fosse ou vingancência. Né? Como, historicamente, muitas empresas não se preocupam com o colaborador e só querem fazer dele um instrumento de resultado, não importa quem esteja ali, essa conversa, esse aviso, esse ajuste de rota, ele não é feito. E aí só pune e assim, você mercantiliza, você mecaniza a relação humana. E isso com isso você dá 10 passos para trás numa evolução cultural. Então esse é um primeiro ponto, o significado até da punição. Eu acho que existe um outro ponto que você traz que tem a ver com a punibilidade, né? Bom, a gente sabe que a impunidade é o maior mal do século, né? Talvez do milênio. E ter consequência dos seus atos é educar. Né? A gente que é mãe e pai sabe disso muito com os nossos filhos. O equilíbrio entre o amor, o instinto, a libido e o medo das consequências, da razão, da moral. Assim, eu vou ou não vou? Então, dá vontade. Mas eu sei que se eu fizer isso, tem um combinado na mesa e que terão consequências. E a voz única é o combinado, né? A voz única é o combinado, alicerçado por uma norma e carregado de significado. Exato. Filé. Só que, se no dia a dia, depois de fazer todo esse projeto, de fazer todo esse trabalho, no processo, eu não trago essa dualidade, despenca. É isso aí. Pessoas, na minha opinião, gostam e amadurecem de saber consequências dos seus atos. Inclusive, aí está a liberdade, né? Você poder fazer o que tem que ser feito. E entender que esse caminho não é o caminho mais fácil é muito difícil. Esse caminho é difícil. É longo, é custoso, é um sacro ofício. Né? Rompe um monte de paradigma. Rompe um monte de paradigma. Então, assim, não é para qualquer um.
Agora, quando consegue fazer essa virada, e eu concordo com você que essa é uma virada de mercado. Quer dizer, já que eu tenho todo o alicerce de perito, toda a documentação, eu tenho todo o embasamento, o conhecimento, a técnica necessária, vamos ajudar a turma a saber usar a regra? É isso Né? aí. É isso Porque não adianta nada eu fazer sei lá, uma constituição, uma carta de valores, ou seja lá o que for. Muito bonita, tá lá na parede, mas a turma não entende, não compra a ideia, não sabe usar. E aí não funciona. Eu costumo dizer que não existe a maneira certa de fazer a coisa errada. Então fica bonitinho, mas lá no zeriguidum, lá na intenção, lá na inclinação pessoal, não é isso que o colaborador quer ou que o cliente quer. E aí a distorção começa a mudar. Mas você sabe, Jô, desculpa te interromper, porque é muito claro isso na Volo. A gente mede, né? A gente mede as súplicas dos colaboradores. A gente tem lá o nosso mecanismo, vamos até falar disso num dos papos, tem esse assunto que a gente vai tratar. São as súplicas, né? A gente mede o índice de capital relacional. E a gente acompanhou. Esse índice veio subindo. Estou falando dos colaboradores. Subiu. De repente, nós passamos por uma fase, porque nem tudo é perfeito. E a gente errou. Teve ali um ou outro evento. O índice cai. Ou seja, é claro, a gente mede, porque não adianta só falar. Você tem que ser consistente, tem que ser coerente. E aí a gente, com o indicador, né, com a sinalização, a gente vê claramente que quando a gente sai um pouquinho do trilho, o pessoal grita. Né? E aí, ter esta informação e ter os combinados, volta para eles. Entendeu? Volta para o combinado, aprende com isso. Então, a gente como empresa, como líder também, acompanha muito essa movimentação. Onde é que a gente está errando para esse índice ter caído? Que é uma grande miragem de algumas empresas acharem que, como a gente é humano, não precisa medir resultado. Tem que medir. E a gente mede resultado em todas as dimensões, né? O que é mais louco. Essa medição que vocês fazem, a gente também faz no escritório. E essa última de agora, acabou na semana passada, demonstrou clientes extremamente satisfeitos, time extremamente satisfeito, minha liderança muito cansada. É exatamente o que a gente está vivendo. Não tenho a expectativa de estar lá no top do indicador todo o tempo, porque nem o nosso organismo é assim, nem o nosso corpo. Somos perfeitamente imperfeitos. E isso é muito bonito. Que eu acho que é um outro paradigma muito relevante. Empresas humanas são imperfeitas. São naturalmente E tem que aprender com ser isso. Humano, né? E tem que aprender com isso. E a gente não fica querendo parecer que é o que não é, né? Então, quando você aceita o erro do líder, quando você aceita o erro do cliente, quando você aceita o seu erro perante o mercado e tem um olhar amoroso, é muito louco, porque vai transformando, né? As pessoas. O nosso papo legal com clientes demonstra isso. Eu ia falar isso. Eu ia falar exatamente do papo disso. Legal, inclusive a importância do papo legal nesta travessia. No início, a gente papo até legal, né? Um pouco assustado, né? Porque, caramba, eu vou botar o cliente na mesa. Como é claro, um frio na barriga é natural. Mas vamos correr o risco. E vocês dois sempre, assim, né? Com um olhar de muita beleza e confiança. Confiança no trabalho, confiança na proposta. E hoje eu acho que foi, assim... sensacional. Um gol de placa, de conhecê-los. Sensacional. E eles admitindo, né? A gente sabe que não vai dar para fazer, mas a gente manda mesmo assim, desculpa por isso. Olha só, que bonito, né? Então, você quebra uma dicotomia do que é aparente e pega a causa mesmo de problemas E traz que precisam ser resolvidos. Mas acho que é importante contar o que é o papo legal. Bora. Vamos vender o jabá. O que é? Vamos lá, vamos vender o jabá. Porque acho que assim, ele é muito importante para a gente na formação. Que ele também contribui demais na travessia. O que é o Papo Legal? O Papo Legal, ele é um programa, né? Ele não é um projeto, ele não é nem um processo. Então, ele é um programa destinado a empresas que têm o desejo, ainda que não saibam, de carregar significado nas suas normas. É isso.
Não é a lei pela lei, não é a advertência pela advertência, não é a justa causa pela justa causa, não é a cláusula penal com o cliente pela cláusula penal. Quer dizer, o que vem antes do direito? Antigamente, política, direito e filosofia eram a mesma matéria. Né? Era lá que a gente discutia relações humanas, nesse lugar grego. Estou falando de algumas dezenas de séculos atrás. E é um resgate ao embrião da norma. Então, quando a gente entende, através de discussões, por que eu preciso agir de determinada maneira e qual é o significado daquela norma dentro da minha empresa, quais são as consequências que aquele não cumprimento causa para o meu entorno e que ajuste de olhar, principalmente liderança. Né? O Papo Legal nasce como um programa de liderança. Inicialmente é para eles. Eu consigo potencializar a importância de uma cláusula. Então, isso no conteúdo é isso. É ensinar a turma a cumprir combinado. Ok, mas de que forma? Acho que é legal explicar e como que conecta isso até para as pessoas entenderem que não é só, isso é possível só dentro de uma empresa que está fazendo essa travessia. Não, hoje a gente tem Papo Legal em empresas que não estão fazendo essa travessia e tem sido uma experiência muito bacana. Em termos de forma, ele é um programa mensal ou bimestral, com sessões de até 4 horas, onde a gente tem uma tríade que é um filme, já explico por quê, um tema filosófico ou um tema de pensamento, que não é só o pensamento filosófico, e um tema de compliance ou de governança ou de norma, e aí a gente traz uma coisa mais do dia a dia. O filme porque é mais fácil a gente botar a culpa no outro e se projetar no outro para depois admitir que essa coisa está dentro de nós e vem funcionando muito bem. Acho que com isso a gente carrega também cultura, carrega, né, um ritmo da turma entender temas mundiais. Então a gente procura trazer filmes que circulem pelo mundo, né? Com vocês. Super expansão de consciência. A gente já total. deu argentino, turco, sul-africano, Muito italiano, americano, brasileiro. Então, sul-coreano, circular, por essa forma de arte do mundo, eu acho que também é muito rico. O tema do pensamento, porque ele é o que vai criar o dilema dorsal das nossas discussões. E aí tudo isso está muito bonito, mas está muito lá fora. Como é que eu trago depois para o dia a dia da minha empresa? Isso que eu acho que é muito legal, né? Porque a gente acaba relacionando um tema, tipo moralidade, como a gente está falando. Você assiste um filme que você pega a essência do que é o tema, aí depois você fala sobre moralidade, aí depois você fala assim, o quanto que eu sou moral e o quanto que a minha obra, minha empresa, ela é moral nas suas relações. Então, quando a gente vai para o tema, e você pega o tema, tá muito lindo. Enquanto você está vendo o filme, está discutindo o tema, tá muito lindo. Quando você fala assim, opa, sou eu. E o que a gente vai discutir partindo desse filme? Isso é muito É um programa de flagrantes. Exatamente. Então, o objetivo do Papo Legal é gerar flagrantes que sejam de dentro para fora. Né? Então, as sacadas caramba, mas eu estou condenando aquele ator ou aquele personagem, ou aquela história, mas quando vem a analogia para o nosso trabalho, eu não sou o mocinho, eu sou o algoz. Esse que é o ponto. E aí você reflete e trabalha exatamente essa evolução individual e do time como um todo. O bacana é que a gente descobriu, e foi uma descoberta ao longo da trajetória, principalmente com vocês, né, que são os nossos grandes padrinhos desse projeto, que isso é possível com sócios, com clientes, com parceiros. Exato. Porque no final das contas, então, eu disse que ele nasce na liderança. O Papo Legal, ele nasce como um programa de habilitação jurídica para a liderança. É isso. E hoje, só que tudo na nossa vida é assim, né? Então, assim, e vai estendendo. não quer mudar, morre, né? Fica lá debaixo, até lá debaixo da terra, acho que os bichinhos vão comer, vai mudar também. Então, hoje a gente consegue trazer, e aí nós fizemos com vocês e fizemos com a gente. Então, o escritório também abriu uma turma
para o nosso holograma e é uma delícia. Realmente, a vulnerabilidade, a sensibilidade, tratar a gente como gente e entender os medos, os desafios. Mas o que isso tem a ver com o jurídico? Então, se você está pensando na defesa, na contestação, na comprovação do documento, talvez não tenha muito a ver. Até tem. Até tem, Até eu sei, mas ainda não vai... A gente sabe que tem. Mas... É que você não faz um papo legal pensando em diminuir processo trabalhista. Não. Mas um papo legal diminui processo trabalhista. A gente vê isso, a gente sente isso hoje na Volo. Você assim, não faz um papo legal querendo aumentar um contrato com o cliente, mas um papo legal é capaz de, ao alicerçar essa relação, ao trazer confiança e estrutura no sentido de solidez para essa relação, dessa coerência, é capaz de manter um contrato. Vamos falar de número de novo? Bora. É bom porque, né? Tem gente que precisa do número. Colaboradores a gente oscila de 300 a agora, nessa época do ano, sobe muito por conta de 400 e poucos colaboradores. Quantas ações a gente tem? Nossa, hoje, acho que 3. 3 ações. Em andamento, 2. 3, 4. Que precisam existir. Entendeu? Ações que eu ficaria preocupada se não existissem, porque faz parte... Até pra gente aprender, né? Então, assim, mas é muito pouco. É muito pouco pela dinâmica, pela dimensão do nosso negócio, que entra e sai. Você vê, é muito pouco. Então, isso é um resultado. Então, mas é porque a técnica tá lá, né? Sim. Então, falando de mercado, de travessia, você só consegue ir para a arte se a estrutura técnica estiver garantida. Exatamente. Porque senão vira uma loucura. Exatamente. Assim. Porque senão a gente desmerece o conhecimento. Claro. Eu sou acadêmica, professora. Né? Para mim, a base até corro o risco de voltar sempre no quarto por conta dessa coisa da peritagem. Mas eu hoje, e acho que nós hoje, como Volo, né? Eu sou super Volo, hein, gente? Temos condições de seguir adiante no âmbito legal, porque a gente sabe que o alicerce técnico disso está garantido. Acho que esse é um ponto importante. Você não fala, tira o DP, tira o RH, não paga nada e vamos ser felizes. Não, não é por aí. Tem muita empresa feliz quebrada, assim. Então, precisamos fazer a parte técnica e também o próprio Tribunal Natural, né? Quer dizer, a gente estava conversando com a Andréia que o Tribunal Natural, como um mecanismo de tentar resolver problemas mais graves, ou de tentar resolver, não, de resolver, né? A gente resolve. Dentro da empresa, sem a interferência de nenhuma entidade externa, sindicato, fiscal, primo advogado, tia estagiário, sempre tem um. Sempre tem. Né? Resolver pessoa com pessoa, antes dessa interferência, que não é uma interferência normalmente positiva, todas as pessoas, todas, que a gente conversou e submeteu ao Tribunal Natural, não entraram na justiça. Você vê. Resultado também. Isso é resultado. Super importante. Porque a gente sentou e falou com elas. O que está pegando? E às vezes elas tinham razão, Sim. Às vezes a gente tinha razão. E a gente tem que reconhecer isso. Às vezes ninguém tinha razão, era uma miragem. Né? Me lembro de uma... Posso contar, não, Carlos? De uma menina que queria... Ela estava dizendo que ela não podia trabalhar, ela queria ser mandada embora. E ela estava dizendo que ela não podia trabalhar porque ela não tinha condições de trabalhar. E a gente falava, não, mas como assim, né? Se você não quer trabalhar, o instrumento legal, correto, é o pedido de demissão. E aí a Andréia sentiu que tinha alguma coisa além ali que ela não sabia, se tinha algum problema com o líder, uma coisa talvez mais emocional e tal. Ao conversar com ela, a gente percebeu que ela estava doente. Ela não estava errada. Sim. E se nós não olhássemos, primeiro a sensibilidade da líder de perceber que tem algo a mais e submeter a isso. Porque senão, não vou te demitir, você que peça demissão, tchau, claro. Benção, senão é justa causa. Não, peraí. Vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo. Ela tinha um problema físico pelo tipo de trabalho que ela fazia. E recebeu toda a assistência e foi encaminhada para a área de medicina do trabalho. E a gente estava errado? Não, ela não pode pedir para ser mandada embora. Isso não existe. Ela estava errada? Não, ela não estava errada, porque ela não estava conseguindo trabalhar. Claro. Só que
precisava colocar Essa mediação uma serviu mediação. pra... E à luz da legislação, Lógico. porque para saber se demite, se é demitido, se tem até um acidente de trabalho, se é uma doença ocupacional, qual é o código disso, que tipo de perícia. Só para dar um exemplo de que a partir de um olhar humano, Sim. a gente se cerca de medidas técnicas para fazer a coisa certa. É, do jeito é certo. muito projeto. Uhum. Sabe por quê? Eu tava lembrando aqui, né? O conselho. Né? A gente instituiu o nosso conselho, né? Que não é o conselho dos Bruce. Brasileiros, né? Os Brasileiros. É o nosso conselho que dá formalidade, né? E o grande combinado com todo o grupo de líderes que tocam, né? A Volo. Então, vamos falar de governança? Vamos, tá lá, tá escrito, tá registrado, tá acompanhado, então é muito legal. E aí a transição, voltando, é que eu lembrei desde agora, não sei porquê. Voltando para o papo legal, quando a gente colocou o papo legal de cliente, que foi uma... Porque não é o papo legal de cliente que eu vou falar com o cara que tá lá, o CEO. Não, É o papo legal cliente com quem tá no dia a dia com a quem Volo. opera o Com quem contrato. opera. Porque é importante, primeiro, porque eles estão lá dentro, entender mais da nossa cultura e do jeito Volo de ser, né? E ao mesmo tempo a chance de a gente construir, e que estamos construindo, vou chamar o que é a Constituição para Volo, as regras de ouro na relação aí, com o cliente. que a gente vai fazer. Que a gente começou a construir agora. Então, assim, isso é muito legal. E existem todos os SLAs, KPIs, contratos, grammars, que ó, legal, tem que estar. A gente está lá cuidando disso. Mas tem um outro lado que ninguém cuida, que são essas regras de ouro. Que é como que a gente vai combinar melhor essa nossa relação, né? Então, do mesmo jeito que a gente construiu a Constituição neste ambiente, agora tem as regras de ouro. E assim, eu já estou vendo, a gente já falou disso, mas como o próximo passo, além de cliente, os nossos parceiros. Então, Aliás, o papo legal já está misturado, Vocês né? são Não uma é sala só de aula, cliente. né? É Vocês isso. são uma sala de aula. mas no final, quanto que se resolve? Um monte. Eu acho que a vida do trabalho fica muito mais... Eu vou falar uma palavra que a Andrea odeia. Simples. Você vai falar disso agora. Porque Ela fica a gente- brava que eu falo assim, mas não é simples. Eu falei, pra mim é. Então, Na porque complexidade é assim. a gente tem o raso, ou o simplório, ou o Isso. simplista, né? Que é o primeiro contato com alguma coisa. Eu acho que depois tem o complexo. Existem coisas que são complexas. É difícil. Sim. Exige treino, exige... Você não faz um papo legal sem preparo. Como é que, como Menor que vai? chance. Capota. Precisa estudar, precisa desvendar, precisa aprofundar. É complexo. Depois, fica simples. É isso. E depois fica essencial. Uhum. Fica Ah, elementar. Fica Não dá assim. pra viver sem. Fica elementar. Para mim, assim, então... o simples, ele é depois que você entende o que é muito difícil e, de alguma maneira, aquele conceito, projeto, seja lá o que for, se revela e, ao se empoderar desse conhecimento, se torna simples, porque vamos explicar a diferença de ética e moral? Um fala do certo e errado, o outro fala do bem e do mal. Um é de fora para dentro, outro é de dentro para fora. Um é de cada um, o outro é universal. Mas o universal não é unânime. Quer dizer, fica simples, porque você dominou aquele conceito. Só que depois ele fica essencial. Ele ainda tem mais um ponto, que é um traço, dói, enverga, transforma em ato de amor e volta mais forte. Isso é elementar. É uma frase que traduz, você sabe, né? Quer dizer, depois de explicar, não é só a resiliência por si, ela é difícil, ela vem das pontes, da física, da psicologia, não é da filosofia. Aí ela fica simples. Em algum momento, a imagem que vem na sua cabeça, seja do filme... É o filme. Então, Quando mas- você fala de resiliência, assim, todo mundo entende o que é resiliência. Quem viu e fez isso entende o que é resiliência quando você vê em filme. a gente olha, né? Aquele E personagem... você fala assim... E Jô, você sabe que uma coisa que eu ouvi é quando a gente fala de resiliência, enverga,
volta e transforma num ato de amor, eu estava vendo outro dia que pode ser que tenham 2 conceitos, que é resiliência, porque é envergar e não quebrar, e plasticidade, voltar como ato de amor. Então, é muito legal você perceber conceitos que parecem jargões no dia a dia, só que a gente vive e traz para Volo, muitas vezes até como forma de um ritual, aonde você foi resiliente hoje. Olha que legal. Né? Quer dizer, carregou de significado, que é o início. E é engraçado, porque quando a gente trabalha isso, né? Estamos ali antes de uma reunião de liderança, fala, gente, vamos fazer o ritual da resiliência. Aí tem muitos que não abrem a boca, porque falam assim, eu enverguei, não voltei. O outro, eu enverguei e voltei, mas não consegui transformar num ato de amor. Que legal. Então, isso faz parte também da evolução das pessoas. Com certeza. Né? Quer dizer, o simplório seria o jargão, né? Fazendo isso. O complexo é o estudo, porque teve um processo e um filme, uma aula, e depois, de repente, entendeu, e aí o simples é uma frase, e o essencial é uma imagem, é um sentimento, é quando você fala, é aquilo que talvez você nem consiga explicar. E como incorpora isso no dia a dia, né? Muito legal. Então, só fazendo A gente tem quanto? 7 horas? 8? Podemos ficar aqui batendo tempo. É assim... Chegando para o fim já. Então, fazendo só acho que um painel geral, né, dessa travessia. A gente tem os 7 mercados. Vamos falar um pouquinho. A gente tem o primeiro, Arena de Guerra, onde Matar a ou gente morrer. tem um guerreiro, né? Como sobrevivente. Aí a gente tem depois minas de recursos esgotáveis, né? Que a gente tem o jogador. Isso. Ou ganha ou perde. Ganha ou perde. Manhas e artimanhas. Carta na manga. Cartas na manga. Aí a gente tem oásis no deserto, que é assim, tem uma luz no fim do túnel, não sei muito bem o que é. A gente tem ali um perfil de um curioso. Eu já sei o que eu não quero, mas eu ainda não sei o que eu quero. Isso. Aí um quarto mercado de ponto de encontro, que a gente tem o perito, falamos bastante disso, né? Tem o perito. Aí a gente vai... Onde o conhecimento, só para complementar, é o que me dá a segurança. Isso. A técnica, o que eu sei, o que eu posso contribuir para o mundo, é ali que eu consigo... me assentar, né? Falando de excelência e tudo mais. Depois a gente tem um quinto mercado, ateliê de arte, que a gente tem o artista, e é um mercado onde vem a criatividade, onde a gente evolui do quarto, né? Eu acho que assim, como a gente pode melhorar todos os processos com criatividade, incorporando todos os aprendizados e evoluindo a partir daí, né? Complementando, eu acho que é onde você vê o belo, além do útil, e vê a utilidade da beleza. É muito legal, porque aqui a gente começa a trabalhar com a arte, né? Aí tem todos os projetos que a própria, né, a Metanoia trouxe, Economia Natural trouxe, o Roberto traz para a gente, para poder trazer esse olhar mais belo. E a criatividade aparece num ambiente onde as pessoas podem errar. É onde, na minha opinião, para mim é a passada mais bonita, para mim. Porque é onde um time, onde uma corporação é vista como ser humano e não só um ser vivente. Exatamente. É onde o erro, a criatividade, a beleza, o ócio, né? A gente tem alguns consultores, às vezes, que olham para um papo legal e falam, vocês estão malucos? Ficar 4 horas, vai parar a produção. Eu escuto isso direto. Quer dizer, quando você fala alto lá, essa é a minha gente, que merece ter contato com um projeto como esse, é um olhar muito de artista, um olhar muito de quinto mercado. O perito não dá conta disso. E aí a gente tem um sexto, um espaço de solidariedade. Onde sai, né? Porque o artista, ele já sai... O perito é muito umbilical ainda, né? Ele pode até ser parceiro, mas ele ainda é umbilical, eu acho. Isso. O artista, ele começa a olhar para fora, mas o outro, com O maiúsculo,
vem verdadeiramente, acho que no sexto mercado. É. Onde fazer bem só para o meu negócio, para o meu time, ainda que seja a coletividade, já não é suficiente. É. Eu preciso agradar ao meu negócio, mas que seja uma ferramenta de também melhorar A vida do outro. E aí a gente tem o cultivador no sétimo mercado, né? Que para mim, assim, a gente tem que tentar chegar lá. A gente tem, eu não sei quando que a gente consegue, mas a gente tem que tentar. E o sétimo mercado é onde todos são um só. É uma rede de apoio um para o outro, né? Quer falar um pouquinho? Eu acho que o sétimo mercado, eu concordo com tudo que você disse. Bom, o Roberto vai estar aqui, né? Ele que fale, assim, com mais propriedade, mas a minha visão do sétimo mercado é aquela obra que, como organismo, agrada a Deus. Ela tem um pra quê? Uma causa, ela tem um... Mas não é a causa da bandeira e tal, ela precisa contemplar, não é mais só eu, não é mais só nós, é o todo. É o todo. Né? Não é nem o todo só da casa comum, acho que é o todo orgânico, é meio louco assim, mas todo mundo é o junto. cosmos, precisa ser bom. Precisa ter bondade, verdade. E a gente tem exemplos, né, dentro da comunidade desses mercados, de obras, de empresas que estão nesse mercado. Então, contando um pouquinho, eu acho que a gente está aí nessa transição de quinto mercado. Você acha? Eu acho, não sei. Acho que tem horas que a gente volta um pouquinho e vai para frente, tem horas que estamos lá no sexto, tem horas que tem uma atitude lá de sétima e volta tudo, mas predominantemente eu acho que a gente está nessa transição. O que é muito legal, né? Porque tem um olhar consciente de se reconhecer e quando você se reconhece em algum deles, você vê oportunidade de evolução, mas também ter a serenidade de que... Às vezes a gente volta... Não é fila do pão, sabe assim? Não é que quarto, você tá na frente da... quinto, aí tem horas que vai ali, vem para baixo, faz muito isso. Então, eu acho que tem essa... É legal a gente contar um pouquinho do trabalho que a gente faz junto com essa transição. Acho que é importante dizer, reforçar que a partir do momento que a gente fez com você esse trabalho da Constituição, trouxe essa peritagem, não sei o quê, a gente se torna a Nação Volo. Amém. Né? Família. É isso aí. Obrigada por tudo, viu, Jô? Eu que agradeço. Super obrigado, Jô. Foi muito gostoso o papo. Muito Delícia. legal. Dava para ficar aqui um baita de um tempo. E que para sempre, né? Para sempre. Aqui com vocês para sempre. Eu agradeço, né? Porque é um privilégio. A gente vem, às vezes, ensinar e aprende tanto. Eu aprendo tanto com vocês. Tanto. O time, né? A gente... Mas eu tenho certeza que todos sabemos que estamos aqui para evoluirmos enquanto negócios, enquanto parceiros. Eu chamo, às vezes, vocês... Me ajudem aqui a pensar num produto. Quer dizer, é uma relação que Deus junta, homem não desata. Que vai muito além. Isso aí. Muito além. Delícia. Obrigada. Obrigado. Valeu, turma. Mais um capítulo da nossa história aqui que a gente deu do Papo da Volo. E logo, logo vai ter mais um convidado bem legal aqui. Opa, Lelê. Que vai ser bem interessante, tá bom? Muito bom. Obrigado. Beijão. Obrigada. Tchau. Beijo.